E um dos grandes desafios para que uma plantação dê certo, que ela aconteça, é que a gente tenha uma boa liderança. Isso não é só na plantação, vocês concordam comigo? Qualquer igreja é assim, mas sobretudo quando você está começando um trabalho, né? Imagina se a gente errar na escolha dos primeiros oficiais dessa igreja. Imagina isso. Que cenário difícil seria para nós. Porque aí a gente, ao invés de construirmos como liderança para fundamentar o trabalho, nós vamos ser um grande problema para que o trabalho aconteça. Então isso é sério. O que está prestes a acontecer, que é o nosso próximo grande step, é a escolha dos nossos líderes, né? Deus tem nos dado grandes steps, tem. Nós temos um local, hoje a gente tem ampliado o local, a gente já tem uma sala anexa, tem gente chegando, visitantes não param de chegar, vocês viram aí, graças a Deus. Nós estamos caminhando com algumas coisas, né? Tem algumas que a gente precisa sempre corrigir, é natural no começo do trabalho, ótimo. Mas o nosso próximo grande step, nós nos sustentamos, temos orçamento agora autossustentável, então, mas o nosso grande passo é uma liderança. Se a gente não souber o que a gente está escolhendo, é complicadíssimo. Vai ser muito difícil. Porque primeiro que o pastor sozinho, ele não dá conta. Impossível a qualquer pastor. Segundo, que a gente tem uma estrutura de teologia, a gente tem uma confessionalidade, a gente tem uma maneira de ser como igreja, e isso precisa ser sustentado pela liderança da igreja. Se eles forem quem trabalhe contra, aí vai ficar difícil, não é? Então, tudo isso eu estou introduzindo, não só para o pessoal continuar chegando, mas para mostrar que um assunto como esse de hoje é muito importante, muito importante. A gente já viu até aqui, quem perdeu pode voltar lá nas nossas aulas, a gente já viu até aqui que o sistema presbiteriano, não só o sistema presbiteriano, eu não gosto de usar isso, eu gosto de usar as escrituras, a palavra de Deus, mostra para nós dois grandes tipos de ofício: os presbíteros e os diáconos. Tá certo? Profeta, apóstolo, se lembra? Apóstolos, profetas e evangelistas, para nós eles cessaram. Lembra-se disso de Efésios, que eu estou baseado onde? Efésios capítulo 4, verso 11. E ele concedeu uns para apóstolos, profetas e evangelistas. A gente estudou isso e viu que esses são ofícios extraordinários, que Deus deu de um determinado tempo, depois ele cessou. Tá? Por exemplo, não existe apóstolo hoje, por mais que alguém se intitule lá. Porque eu quero saber se essa pessoa foi chamado diretamente por Cristo, cara a cara, se ela testemunhou a ressurreição de Cristo e se ela escreveu coisas que hoje é palavra de Deus. Essa é a característica de um apóstolo. Na concepção do termo na concepção, desculpa, do ofício. Do termo, apóstolo é um enviado. Então todos nós, em certo sentido, somos apóstolos, porque o termo significa enviado. Ok. Mas na concepção do chamado, os apóstolos cessaram. Como os profetas aos moldes do Antigo e do Novo Testamento. Como os evangelistas, que era uma categoria que ficava entre os apóstolos e os presbíteros, também cessou naquele modo do chamado. Agora, o que perdura são os presbíteros e os diáconos. Esses perduram ainda até hoje, porque é isso que a gente tem estudado. Então vamos para 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3 a 10, essa é a lista, mas eu posso também ter isso em Tito, capítulo 1, verso 5 a 9, mas eu queria que alguém, por favor, Emerson vai levar o microfone aí, alguém, por favor, leia a respeito das listas, dos critérios, dos requisitos para o apostolado. Desculpa, o presbiterato. Alguém leia, por favor. Vamos ler, 1 Timóteo 3. Não dado ao vinho, 3 de 3 a 10, né? É de 1. Começa do 1 a 10, por favor. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio,
modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na correção do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Amém. Amém. Por que eu posso ter certeza plena e convicção de que somente 2 ofícios continuam? Por causa de um texto como esse. Quais são os 2 ofícios que foram mencionados pelo apóstolo Paulo? Os presbíteros e os diáconos. Então nós não estamos inventando a roda aqui. Nós estamos querendo copiar o que as escrituras dizem que deve haver como líder na igreja. 2 ofícios. Os presbíteros e os diáconos. Por isso que o apóstolo Paulo só escreve para essas 2 funções, porque essas 2 funções somente eram elas que existiam na igreja. Na igreja. Certo? Então a gente apenas está copiando. A gente não está querendo inventar um sistema, sabe? Um sistema para priorizar uma pessoa, dinástico, que o cara fica no cargo até ele morrer e depois passa para o filho. A gente não vê respaldo nisso nas escrituras. Não vê. Não tem respaldo. Não há base bíblica para isso e muito menos o Senhor se agrada disso. Se o Senhor quisesse que alguém ficasse numa posição e governasse a igreja, ele não tinha chamado 12 apóstolos. Só tinha chamado um. E desse um ia outro e assim sucessivamente. Não é? Não, o Senhor chamou 12. O Senhor, o princípio do governo é um governo que tem que ser plural. Alguma pessoa dentro do sistema pode se destacar, e geralmente se destaca porque o pastor às vezes é a pessoa mais vista, é a que mais prega. Então aqui ao colar, a turma tem uma noção que o pastor, a igreja do pastor Sami, né? Às vezes acontece isso por causa da gente estar mais na frente. Mas ninguém tem igreja, eu não tenho igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja, eu não mando na igreja, eu não posso mandar na igreja, não é salutar que eu mande sozinho na igreja. Graças a Deus que a gente não pode ter isso como igreja. No dia que eu mandar só aqui, vocês estão na roça. No dia que eu mandar só, eu estou na roça. Porque quem que vai me ajudar a identificar os meus erros? Quem vai me ajudar a dizer assim, pastor, vai com calma aí, o senhor está errando aqui, ó. Quem? Ou então eu sou infalível, não peco. Não tenho erro para ser tratado. Como assim? Entende? Então, às vezes, a gente supernaturaliza demais os governos da igreja, como eles fossem homens intocáveis, a ponto de que receberam uma unção especial e agora eles estão ali naquele cargo e eles não podem ser confrontados, eles não podem ser dito nada contra ele. É um servo do Senhor, é um ungido do Senhor. Quem disse isso? Onde está isso nas escrituras? O governo nunca é de um. Sempre é colegiado, plural, e quem quiser se destacar, o Senhor diz que sirva primeiro. O maior é o que serve. Não é? Então não esqueça disso. Então a gente tem que construir essa mentalidade em vocês. Para que quando vocês forem escolher, vocês observem isso. Esse cara que eu vou votar, ou esse pastor que eu vou escolher, ele é muito personalista, ele gosta demais de aparecer, não vote nele, por favor. Não, mas ele é um cara inteligente, um cara habilidoso, um cara que sabe organizar tudo, é um cara bom, um cara trabalhador, um cara que se esforça. Não vote nele. Ele tem que apresentar para vocês essas credenciais, as credenciais de servir a igreja, de ser humilde para aprender com todo mundo, de estar para servir a vocês antes mesmo do que ele. Que ele não tenha compromisso com a personalidade, com
ele como pessoa, né, se destacar. Não. Que ele saiba trabalhar com os outros. O líder, ele precisa saber dividir liderança com os outros. Isso é muito importante dentro do reinado do Senhor. Obrigado. Eu estava aqui me tremendo, eu estava assim, ó. Saiu agora. Obrigado. Aqui, ó. Crise abstêmica. Isso é crise abstêmica, desculpem. Eu disse a você que eu não sou super-herói, eu sou de carne e osso, então da crise abstêmica, olha. Café na veia. Hein? Vício é pecado, mas só um pouquinho, ó. Só um pouquinho, eu tô bem. Eu não tô tremendo não, viu? Eu tô fazendo. Vai que tá gravando aí, alguém entenda que eu tô com crise abstêmica mesmo. Gente, vou voltar para cá. Vocês me inspiram coisas extraordinárias. Vamos lá. É o seguinte. Vamos voltar pro texto. Ó, 1 Timóteo 3, o que o Gustavo acabou de ler, mostra claramente para nós que já existem dois ofícios, é isso que eu estou batendo aqui na tecla, e que esse grupo tem que ser um grupo colegiado. E eles têm que fazer essa lista de coisas aí. Sabe para que essa lista de coisas existem? Por dois motivos. Primeiro, para dizer que ninguém se qualifica por si mesmo. Vocês já viram a lista? Passa aí, Abner, para mim. Vai. Volta. Tá pequenininho, né? Tá demais, meu Deus do céu. Bom, que Deus ajude vocês a entender. Mas eu vou lendo aqui. Olha, não deve ser orgulhoso. Vai vendo. Não deve ter mau gênio. Não deve ser ganancioso. Tem que ser amigo do bem. Justo, dedicado ao Senhor, disciplinado. Deve se manter firme na mensagem. Capacidade para animar os outros. Capacidade para mostrar os erros. Eu olho para essa lista aí e eu digo, Sami, você está reprovado. Só tem um motivo, cara, para dizer que ninguém é capaz por si mesmo. Eu mesmo olho para isso aí e digo, Senhor, tenha misericórdia. Tudo ali, checklist, 10, nota 10 em tudo ali, eu não tiro. Não mesmo. Eu quero saber o homem que tira. Agora o problema é o seguinte. Essa lista tá para nos humilhar e dizer que a gente precisa ainda melhorar muito. Agora tá para dizer o seguinte, que é a meta daqueles que foram chamados por Deus para a liderança. É a meta. Essa é a nossa meta. Você que está sendo trabalhado, liderança, ou Deus tem chamado você para algum cargo de liderança, essa é a sua meta. Ser assim. E você tem que se esforçar para chegar mais perto disso que for possível. Isso para presbítero e isso para diácono. A única diferença entre a lista do presbítero e do diácono, se você ler de novo, é uma só. Qual é? Quem pode dizer? Os bons presbiterianos. Eu vi, nascido e criada na igreja presbiteriana. Já disse de cara. O ensino apto para ensinar está na lista dos presbíteros e não está na lista dos diáconos. Agora, isso quer dizer que os diáconos não devam entender da palavra de Deus? Não devam ser aptos para algum momento testemunhar da sua fé? Não, senhor. Por que eu sei disso? Por causa de, no mínimo, 2 testemunhos daquela lista de 7 dos diáconos. Quem se lembra de 2 testemunhos que pregaram a palavra, 2 missionários, 2 evangelistas? Primeiro, Filipe, lembra-se? Foi trasladado para pregar lá para o eunuco, lembra-se disso? E pregou e batizou o cara, lembra-se disso? E o outro foi apedrejado. Estevão estava na lista dos diáconos e fez uma pregação expositiva extraordinária, de Gênesis até a ressurreição de Cristo. E Estevão pregou um dos maiores sermões que existe registrado nas Escrituras. Um diácono. Mas veja, prioritariamente, eles não têm que ter compromisso com o ensino. Eles têm compromisso com servir às mesas, acudir o necessitado, ao pobre, não é? Eles têm que ter compromisso com isso. Já os presbíteros não. Eles precisam estar aptos para orar pela igreja, ensinar o povo a palavra de Deus, aconselhar.
Esses são os critérios dos presbíteros. Certo? Mais um pouquinho. Abner. Então, veja, num lado estão os presbíteros e toda a prova bíblica do que eles devem fazer. Amar a Deus, eu digo que são duas asas na liderança da igreja. Duas asas. A primeira asa, os presbíteros. A segunda asa, os diáconos. Só com uma você voa? Não. Você tem que ter as duas. Porque o lado dos presbíteros é fazer você amar a Deus sobre todas as coisas. E o lado dos diáconos é ensinar você a amar ao próximo como a ti mesmo. Campanha, socorro, problema com furacão, se faltou água, se vai ter que levar, doentes. Isso é coisa de diaconia. Os presbíteros podem fazer? Podem. Mas desde que eles não deixem de cumprir o ministério deles. De estar velando pelo povo. Olha, numa igreja, escutem aí vocês que estão, os homens principalmente, a gente depois vai tratar do ministério feminino ordenado dentro da nossa igreja, como é que a gente encara isso, é uma das próximas aulas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, homens, e para todos nós aqui ouvirmos. Pode na igreja ter alguém que ore igual aos presbíteros, mas mais do que os presbíteros, ninguém pode orar dentro da igreja. Presta atenção. Quem foi o ministério que foi dado para cuidar das almas do povo é o ministério dos presbíteros. Eu já disse a vocês que os presbíteros eles são de duas categorias. Docente, que comumente é chamado de pastor, e regente, que é aqueles que cuidam. No inglês, isso é legal pra caramba. Eles usam o termo ruling elder. O que é ruling elder? Aqueles que são os presbíteros da lei. Ruling como lei. Aqueles que legislam. Ok? Eles que cuidam da lei. Então, o inglês fez isso. A gente fez o seguinte: aqueles que administram e aqueles que ensinam. Docentes e regentes. Ok. Só que os dois, tanto o pastor quanto os presbíteros e regentes, eles têm que orar pela igreja. Por quê? Eles herdaram isso de quem? Dos apóstolos. Lembra por que os apóstolos separaram? Não é lícito que a gente deixe as orações e a pregação da palavra para servir o quê? As mesas. Quando eles fizeram isso, quando eles fizeram essa distinção, eles colocaram a estrutura do ofício de presbítero e a estrutura do ofício de diácono. Entenderam aí? Não é justo que a gente deixe de orar e ensinar para socorrer. Então, não esqueçam disso. Os presbíteros são aqueles responsáveis por fazer você amar a Deus sobre todas as coisas. Pastorear o rebanho, discipular e cuidar da visão da igreja. Como é esse cuidar da visão da igreja, pastor? Eu tenho dito isso para a turma que está mais perto. Eu digo sempre, olha, nossa igreja precisa ter uma visão. A gente precisa saber onde a gente quer chegar. Para aí a gente determinar as coisas que a gente vai fazer. Não é o programa que determina a visão da igreja. A visão da igreja que determina os programas, as programações de dentro da igreja. Entende? Porque às vezes a gente não faz determinada coisa, porque vai atrapalhar a gente cumprir o objetivo, a missão e a visão da igreja. Entende? Então a gente deixa de fazer. Porque a gente faz determinada coisa, porque não, isso coopera para a gente caminhar com a visão da igreja. Então a gente precisa manter essa visão. Quem mantém isso? Os presbíteros. Do lado de cá, os diáconos, eles ensinam a amar ao próximo como a si mesmo. Ele cuida dos necessitados, eles executam a administração da igreja, cuidar de prédio, essas coisas, serviço diaconal. Serviço diaconal. Cuidar de prédio, deixar que as coisas aqui funcionem direitinho, banheiro organizado, salas organizadas, para que a gente possa... Isso é serviço diaconal. Isso é serviço diaconal. Os presbíteros podem cooperar? Podem, mas isso é parte mais da estruturação, da organização, do acolher as pessoas. Isso é mais diaconal, certo? Passar um pouquinho aí, Abner, para eu ver uma coisa. Pastor, a gente viu falar de mestres, lembre-se. Se lembra que era apóstolos, profetas, evangelistas, extraordinários, pastores e mestres. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui na hora dos presbíteros, para liberar vocês para perguntar, que eu quero deixar vocês ouvir a dúvida de vocês, para a gente explorar o tempo que a gente tem.
É evidente que originalmente os presbíteros não eram mestres, originalmente, pois os apóstolos faziam este papel. A doutrina era de quem? Perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Inicialmente eles não eram os grandes mestres da igreja. Quem eram os grandes mestres da igreja? Os apóstolos. Porém, com o passar do tempo, os presbíteros assumiram esse papel. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Vamos ver esse texto de novo? Para aqueles que não estão familiarizados com esse texto. Por favor, alguém abre aí. Emerson vai levar o microfone para que você leia. 1 Timóteo 5, 17. 1 Timóteo 5, 17. A irmã Johanna vai ler. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pastor, onde é que inventaram esse negócio de dois tipos de presbítero? Um docente, outro regente. Onde é que veio isso? Dá esse texto. 1 Timóteo 5, 17. Vocês ouviram aí? Merecedores de dobrados honorários. É aqueles que administram bem a igreja. Ainda mais aqueles que se fadigam em quê? No ensino. Os que presidem e os que se afadigam no ensino. Os que regem e os que ensinam. Os presbíteros e os chamados pastores. Isso é tudo a gente tem tentado só imitar dentro da igreja presbiteriana. O que as escrituras dizem. Não estamos inventando nada aqui. Agora, para isso é muito importante. E a questão dos mestres? Os mestres são aqueles que foram chamados especialmente para a função do ensino. Todo pastor é um mestre? Sim, deveria ser. Se não é, é por falta de esforço dele. Mas deveria ser. Agora, todo mestre é pastor? Não, senhor. Cara, às vezes dá uma boa aula aqui, sabe a palavra de Deus como poucos, mas não tem paciência com o rebanho, com as ovelhas, não ora por elas, não caminha no meio delas, não tem paciência em esperar o crescimento, não tem condições de aconselhar para mudar a vida. Esse cara não é um pastor, ele é um mestre. Entende? Então, por isso que a gente deixa esse bloco do mestre sempre ligado com os presbíteros para dizer o seguinte: os presbíteros, de preferência, eles sejam ótimos mestres. Mas o que eles não podem deixar de ser é pastores que cuidam bem do rebanho. Ok? Mais um passo aí. Não, eu vou deixar os diáconos para depois. Porque eu não quero misturar as coisas. Aí na próxima aula, domingo que vem, a gente trabalha só com a diaconia. Eu estava querendo fechar, que eu comecei a falar com vocês sobre os presbíteros, mas não acabei. Então, primeira coisa que eu quero dizer, que quando eu disse isso, vocês ainda estavam vindo de lá do café, eu queria reforçar. Nossa igreja está para dar um grande passo. Daqui para algum tempo. Não sei quanto, um mês, 2, 3, a gente vai ver ainda, checar isso com Orlando. É ter a sua primeira rodada de eleição de presbíteros e diáconos. É muito importante que vocês entendam isso. E que agora vocês tirem todas as dúvidas que vocês têm. Estamos deixando agora aberto para vocês perguntarem sobre este ofício de presbíteros. Depois a gente vai fazer isso com a diaconia. E os presbíteros são aqueles que foram chamados para tomar conta. Volta aquela tela, abre. Essa tela é muito importante, essa daí, ó. Para pastorear o povo, orar pelo povo. Quer pastorear, pastor? Orar pelo povo, ensinar o povo, discipular, né? Desculpar não, né? Que eu vou demitir esse cara. Quem foi que escreveu isso aí? Discipular, a primeira palavra foi criada na língua portuguesa, que misturou discipular com culpar, não sei o que foi isso aí. Mas é discipular, tá bom? Então é discipular, cuidar da visão da igreja. Isso é muito importante. Muito importante. Tá bom? Esse é um dos ofícios principais da igreja, junto com a diaconia. Perguntas, sou todos ouvidos, perguntas, considerações. Emerson tá aí, e já ele eu acho que ele tá com preguiça. Porque já passou em Ohana, que estava do lado para ler, e agora ele vai fazer a primeira pergunta. Não, mas ele tá aí para atender vocês também. Vai lá, Emerson, manda. Pastor, a gente sabe que dentro da igreja, querendo ou não,
Tem algumas pessoas que não têm tanto um vínculo com outras, né? Por N motivos. Como que essas pessoas que não têm esse vínculo mais próximo de outras pessoas, ela consegue identificar quem é um presbítero ou quem é um diácono? A igreja fornece isso para a pessoa saber, olha, esses são os presbíteros por isso. E esses são os diáconos por causa disso. Porque ela vai votar, ok, mas ela não conhece quem é o Emerson. Não conhece quem é o Belo. Ela não sabe. Então, assim, como é que ela sabe que ela pode fazer uma votação consciente, né, numa determinada pessoa, sendo que às vezes ela não o conhece tanto? Muito boa pergunta. Em primeiro lugar, eu não vou começar logo organizando como vai ser o nosso sistema de votação, vou deixar isso para fazer no final. Se eu esquecer, você diz, pastor, fala um pouquinho do sistema de votação, ok? Mas deixa eu pegar isso aí, muito bom. Se é responsabilidade minha ensinar a vocês quais são as características de um presbítero, para quando vocês forem eleger, vocês terem isso na cabeça, é responsabilidade de vocês estarem envolvidos na vida da igreja e conhecendo as pessoas para que vocês tenham subsídio para entender quem está fazendo e quem não está. Então é a hora de eu chamar a responsabilidade da igreja. Entende? Porque às vezes é muito fácil colocar a culpa na liderança. Os caras que botaram ali eu não conheço. Tá, mas você vive a igreja? Você está no dia a dia da igreja? Você tá nos domingos, você tá no almoço, sabe aquele almoçozinho que vocês às vezes skip, pula e vai embora para casa? Aquilo ali é uma maravilha para você conhecer. Eu tenho dito ao pessoal, fiquem no almoço. O almoço da gente é o ponto alto da comunhão. Você vai ter comunhão onde? Nos grupos familiares eles são divididos. Não é a igreja inteira, é por região. E nego falta por causa do trabalho, que chega muito tarde do trabalho. Vocês vão ter comunhão aonde? Eu pergunto a vocês hoje na igreja. Aonde? Um morando lá em Lutz, o outro morando lá em Riverview e o outro morando aqui em Town Country. Durante a semana vocês fazem como pra ter? Por que vocês acham que eu luto? Já fui criticado por esse almoço, já disseram que eu tinha que acabar. Sabe por que eu luto por esse almoço? Porque é o único momento que vocês têm para conhecer uns aos outros. Qual outro dia da semana? E vocês às vezes não valorizam, pula isso, vai embora. Aí veja, aí a responsabilidade não é minha se você não conhece quem você não vai votar. A responsabilidade é da igreja. Vocês têm que assumir a responsabilidade, não pode ser só eu aqui. É que vocês, como igreja, assumir a responsabilidade e dizer assim, eu quero conhecer essas pessoas que o pastor às vezes bota para fazer determinada coisa. Eu quero saber quem é esse cara. Quero conhecer ele mais de perto. E outra coisa, eu coloco algumas pessoas, deixa eu aproveitar também para dizer, que hoje a gente tem algumas pessoas que vocês viram na Assembleia que eu apresentei aqui, fazendo algumas determinadas coisas, porque eles, primeiro, estavam lá no começo, não é porque está no começo tem preferência, não é isso, porque eu conheço de mais tempo, entende? Eu estou chegando numa plantação, eu vou pedir alguém para me ajudar. Quem é que eu boto para ajudar? Quem conhece mais tempo. Agora isso quer dizer que eles têm que ser eleitos? Não, senhor. Eu nunca disse isso aqui, de jeito nenhum. Agora, como é que eu começo um trabalho? Eu vou começar por quem? Com quem chegou ontem? Que eu não conheço? Ou com quem está aqui há 1 ano e meio, que eu pelo menos já comeu um pouquinho de sal comigo? Já ralou um pouquinho? Eu digo, não, esses caras aqui, pelo menos eu tô com ele mais 1 ano, vou colocar eles para fazer alguma função. Agora, não quer dizer que vocês têm que votar nele, não. E eu não tô pedindo, fazendo campanha para que vocês votem nele, não. Mas o trabalho de domingo tem que acontecer. Ou não tem? Os grupos familiares têm que acontecer. E eu vou fazer com quem? Com quem está mais próximo? Lógico. Com quem está mais antigo? Não é lógico. Agora, a partir do que o conselho se estabelece pela primeira vez, aí não é mais o SAMI. Aí é o conselho agora que vai ter que gerir e encaminhar as próximas eleições. Entende? Então, isso é oportunidade. Essa pergunta de Emerson dá uma chance muito grande. Pastor, como é que eu vou votar em quem não conheço? Então conheça. Então vive a igreja. Então não falta nos grupos familiares. Tá certo? Então não falta no almoço. Que é o único lugar que tu tem para conhecer o povo. Eu digo aos caras que estão fazendo algumas funções comigo, venha pro almoço. A igreja precisa estar conhecendo você e vocês conhecendo a igreja. Então, eu tenho dado essa chance para isso. Mas, às vezes, a igreja
não assume a responsabilidade, e aí fica complicado depois criticar. Dizer, poxa, eu votei porque o pastor colocou na frente, eu votei. Não, isso não é uma forma de você fazer isso. É de muita oração. A gente vai tirar um tempo para jejuar sobre isso. A gente vai ter alguns encontros de oração para isso antes de acontecer. Porque isso é sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Vocês precisam entender que isso é sério. Isso pode fazer com que esse trabalho levante ou acabe. É desse jeito. Então é muito importante isso. Tá bom? Então, assim, e eu quero agora falar, que eu disse para vocês que ia falar no finalzinho da resposta de Emerson, sobre a questão de como funciona. Geralmente, Orlando tem feito o seguinte: abre-se um período de edital, constrói-se um edital, e dentro desse edital tem um período que vocês, membros, podem apresentar nomes ao conselho. Começa desse jeito. Então você pode apresentar aquele que você conhece. Não precisa ficar só dependendo da minha indicação ou da indicação de Orlando. Mas que vocês conhecem. Você pode indicar. Vai passar por uma triagem no conselho de Orlando. Levantar a capivara do cara, levantar quem é o cara. Tal. Entrevista com ele, cara a cara, no meio disso. Hoje são 5 pastores e 6 presbíteros vão ter que sentar na frente desses homens e vão ser questionados o dia inteiro, se for preciso, ou o tempo que for preciso, sobre a vida espiritual deles, sobre a vida comunhão com Deus, sobre o que ele entende de teologia, sobre o que ele... Então não é assim. Não é simplesmente chegar, Deus me revelou. Não, vai ter que revelar a igreja, queridão. É a igreja que vota em você. Deus me disse. Então ele tem que dizer a igreja. A igreja que vai votar em você. A igreja que reconhece o seu chamado. Tá certo? Então vai passar por esse crivo e vai vir aqui para a eleição que vocês vão escolher. Então veja, o processo é totalmente aberto, transparente e limpo. Não tem nada a esconder. E vai ter esse tempo para que vocês indiquem essas pessoas. Então, Emerson, eu estou dizendo tudo isso, Emerson, os irmãos, para que a gente faça. Eu gostaria que a gente, quando acabasse a primeira eleição da nossa igreja, a gente dissesse: o processo foi bem feito. Se não é do meu agrado, não importa. O que importa é que foi bem feito, transparente, e Deus manifestou a sua vontade, e agora vamos seguir trabalhando como igreja. Eu queria que, quando a gente acabasse esse primeiro processo, a gente chegasse nessa conclusão. Tá bom? Alguém mais? Mais dúvidas, perguntas, colocações? A Emerson vai levar aí para você. Eu tenho uma pergunta. São duas em uma, na verdade. Manda bala, Ju. Bom, eu cresci, o senhor sabe disso, um background batista, minha vida toda foi na igreja batista, e agora eu estou presbiteriano. Amém. E continuará para sempre, em nome de Jesus, amém. Na igreja batista, não existe presbítero, só pastor e diácono, certo? Verdade. E para ser pastor, você precisa ter a formação teológica, ou seja, participar, fazer o seminário, ir para uma faculdade, não necessariamente faculdade, ou fazer seminário por 4 anos, para ser pastor. A minha pergunta primeiro para ser presbítero, necessariamente você tem que estudar teologia? Essa é uma pergunta. E a outra, quanto tempo dura a direção? Por exemplo, foi eleito o grupo de presbíteros e diáconos. Quanto tempo isso dura? Tem um tempo? Tem um prazo? Boa. E quanto tempo dura? Boa pergunta. Boas perguntas. Boas perguntas mesmo. Está gravado, né? Ótimo. Não é bom? Não é porque eu ia pedir para alguém anotar, eu ia falar com o Belo para anotar ali algumas perguntas para a gente discutir, mas essas daí são muito boas e elas não podem faltar nas nossas discussões. Primeiro, vamos lá. Quanto à questão do preparo do presbítero, isso é uma pergunta excelente. Ele ter preparo teológico tem que ter. Isso não quer dizer que ele tenha que ter um curso de bacharel concluído. Entende? São duas coisas diferentes. Esse primeiro critério é para os presbíteros docentes. Eles têm que ter um curso teológico concluído. Eles são presbíteros docentes. Eles têm que acabar um seminário. Ele tem que prestar uma tese de bacharelado, no mínimo. Ele tem que fazer veja, na igreja presbiteriana, comumente no Brasil, aqui um pouquinho diferente, mas também um tempo longo, no mínimo um pastor dentro da igreja presbiteriana do Brasil leva 7 anos para ele ser
preparado. Primeiro ele é trazido como aspirante ao conselho. Aí ele passa 2 anos. Depois de aspirante, o conselho diz, esse cara há 2 anos já serviu a gente, pregou para os jovens, já fez isso aqui. Não, ele tem um chamado. Vamos mandar ele para o seminário para ver? Bora. Manda para o seminário. 4 anos no seminário. Depois de 4 anos no seminário, aí ele vai para o licenciatura. Ele tem agora o direito de pregar durante 1 ano, para a igreja ver se ele tem condições. Depois do 7º ano, ele vai ser eleito pela igreja. Ou não. Ou não. Imagine. Então, no mínimo, 7 anos de preparo, porque a gente entende que isso é muito sério para a vida dele. E se a gente botar a mão dele, se ele sem ser, isso vai ser um fardo para a vida dele. Então a gente não quer pesar a mão sobre ele. Agora também, se ele for chamado, ele vai passar por todas essas etapas, e essas etapas só vai fazer o quê? Fortalecendo, 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 fortalecendo. Aí ele vai se preparando mais ainda para o ministério. Se ele aguentar 7 anos, espero em Deus que ele aguente 70. Né? Esse é o objetivo. Então, para o presbítero docente, sim, Juliano, um curso teológico. Para os presbíteros regentes, conceitos teológicos bem firmados eles precisam ter. Quer ver uma coisa? Como é que um presbítero meu vai criticar um sermão meu? Vai pegar alguma heresia que eu disse no sermão? Geralmente elas acontecem. E a Rona que eu diga. Veja só, né? Como é que ela vai pegar? Ele vai pegar um erro. Heresia e erro é 2 coisas diferentes. Ok, heresia, eu pesei a mão aqui, mas heresia é o seguinte: heresia é tudo aquilo que nos desvia da salvação. Ok? É heresia. Erro é tudo aquilo que está errado, mas não nos desvia necessariamente da salvação. Então o pastor comete um erro no púlpito. Aí os presbíteros vão examinar como o sermão do pastor. Me diga. Se eles não estão treinados teologicamente para isso. Se eles não estão preparados do mesmo, na base, de entender o que é um desvio, o que é um erro. Como é que eles vão fazer isso? Então eles, sim, são obrigados. Eu gostaria que presbíteros meus, depois que eu acabasse a mensagem, eu tive alguns privilégios desses, não como eu gostaria, mas assim, que quando eu acabasse minhas mensagens, eles fossem capazes de dizer, pastor, tu hoje foi bem pra caramba. Agora tem uma coisa, aquele pontozinho tu precisava talvez fazer assim. Rapaz, isso me ajudaria demais. E eu não ficaria nenhum tipo, como é que fala? Constrangido por isso. De jeito nenhum. Claro, em amor, em respeito, em consideração, lógico. Não ficaria constrangido. Ele estava me ajudando. É uma bênção. Agora tem cara que faz pior. Não tem preparo teológico nenhum. Tem ciúme do chamado pastor e tem preguiça de estudar. Aí lascou. O cara desse não pode estar ali. Ele tem ciúme porque o pastor prega. E quando ele vai pregar, ninguém escuta ele direito. Mas ele não tem preparo e tem preguiça de ir atrás de se preparar. Um homem desse não pode estar no presbiterato. E já teve gente que eu já enfrentei no presbiterato dessa maneira que eu estou dizendo para você. Ciúme do que a gente pregava, despreparo teológico e preguiça de estudar. Está no lugar errado. A igreja escolheu ele simplesmente porque era família do fulano, família do Beltrano, né? Aquela coisa de família. E aí às vezes vai assim, não, a nossa família é grande na igreja, tem que ter um representante no conselho. Isso é a pior desgraça do mundo. O cara diz assim, não, meu, que a minha família é grande, eu tenho que ter um representante no conselho. Que é isso, velho? Oi? Ou um amigo, exatamente, ou um amigo dentro do conselho. Não tem que ter amigo dentro do conselho, tem que ter os vocacionados, os chamados para aquilo ali, tem que estar lá no conselho, tem que estar lá na diaconia, os vocacionados, os que foram chamados por Deus para isso. Não é o amigo, não é o patrão, eu vou botar porque é meu patrão. Isso não existe, tá bom? Então tem que ter qualificação teológica sim, Juliano. Não precisa ter, vamos dizer assim, curso teológico. Se tiver, melhor ainda. Mas precisa ter, no mínimo, isso que eu digo para os meninos que estão mais perto, no mínimo uma base para entender teologia bíblica, para entender teologia da salvação, como é a nossa soteriologia, por que a gente batiza a criança, por que a gente aqui não fala em línguas, por que a gente aqui não ordena mulheres. O cara tem que saber disso. Ele tem que saber um mínimo de interpretação bíblica, o que é um contexto, o que é uma parábola, o que é uma divisão de perícope. Ele tem que saber, pô. Ele tem que saber. Se ele não souber isso, ele tá na roça.
Ele não vai. Agora, nesse primeiro momento, nós vamos ter tudo isso num presbítero nosso? Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque o background aqui é misto. Eu não tenho aqui todas as pessoas que vieram da igreja presbiteriana. Tenho? Que já está servindo há 200 anos. Tem gente que veio da igreja pentecostal que está aqui servindo a gente. Entende? Então, talvez nesse primeiro momento eu tenha que entender que eu não vou ter um presbítero que eu acabei de descrever, mas eu tenho que, eu e vocês, temos que chegar potencialidades. Nesse primeiro momento de desenvolvimento. Esse é o ponto. Entende? Porque num contexto migratório, por exemplo, lá na minha igreja é tranquilo, mas de onde eu vim. Eu cheguei aqui até 27 anos, com 5 presbíteros já eleitos. Nadei de braçada, porque ia só ir trocando, renovando o mandato, entende? Não é o nosso caso aqui é do zero. E com o contexto migratório totalmente diferente. Que vem de outros backgrounds. Você acabou de dizer que veio da Igreja Batista. E muita gente veio da Igreja Pentecostal, Igreja Batista. Como é que eu vou trabalhar? Então eu tenho que entender um pouquinho que o cara não vai estar totalmente nesse nível, mas eu vejo potencialidade e vocês veem, então vamos dar um voto de confiança e vamos trabalhar com ele, entendeu? E a última coisa que você falou aí é quanto tempo. Muito bom. Mandatos. A gente... Dá pra trocar, não? Não, eu tô com a minha masculinidade resolvida. Vamos lá. Não podia perder a oportunidade, o cara me dá um rosa. Eu tinha que brincar com isso com ele. Eu tô resolvido. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Deixa eu falar de mandato. Na nossa denominação hoje, não se exige mandatos de pastores e presbíteros. O que eu respeito. E acho uma coisa legal. Sabe por quê? Se o cara tem vocação, um dia ele vai deixar de ter? Entende a lógica? A lógica é muito boa. Se o cara tem vocação, foi eleito uma vez pela igreja por causa da vocação dele, então por que eu tenho que submeter de novo esse cara a uma eleição, se eu, como igreja, já disse que ele é um vocacionado? Então ele não tem que parar de servir. Entende a lógica da igreja Bible Presbyterian Church. Eu acho isso da hora. Legal pra caramba. Só que esse tipo de lógica, ele não contempla, e eu respeito a nossa denominação, e eu vou seguir o que a denominação disser, mas ele não contempla a possibilidade de nós termos escolhido errado. Por isso que eu gosto de mandato. De tempo de mandato. 3 anos, de 3 em 3 anos. Vamos fazer uma análise de novo, se o pastor está indo bem. Se ele é o perfil para essa igreja, vota nele de novo daqui a 3 anos. Vota no presbítero de novo, reelege ele. Agora eu sou a favor de reeleições múltiplas. Não limitada. Porque aí você vai contra totalmente o que você acabou de defender, que o ofício é de vocacionado. Entende como é que é? Então, eu não sou a favor que, por exemplo, tem alguns cargos dentro do sistema, não é do sistema, mas quando chega em presbiterato, né? Desculpa, presbitério, sínodo, a gente tem limitações de eleição. Para que uma pessoa não só fique no cargo do presidente da instituição, entende? Eu acho que isso tem a sua lógica. Mas dentro da igreja local, não, por que limitar a reeleição? Se o cara é vocacionado, então ele fez 3, 4 mandatos, ele deixou de ser vocacionado agora? Não. Então, reeleições múltiplas com tempo de mandato. Esse, para mim, é o melhor modelo. Nossa denominação, volto a dizer, não exige isso. Pastor Jim Blizzard, que pregou para vocês aqui, acho que semana atrasada, foi? Foi. Ele simplesmente ficou 42 anos na igreja presbiteriana de Lakeland, que hoje o pastor George é o pastor de lá. 42 anos dentro da nossa denominação. Por quê? Porque a ideia é que era um homem vocacionado, um servo de Deus, que está fazendo o trabalho dele. Por que tirá-lo também? Qual é a razão disso? Mas eu prefiro, sem passar por eleição, tá? Desculpa, retiro o que eu disse. Passando pela primeira eleição, né? E depois não sendo eleito mais. Mas eu prefiro mandato. Porque pode ser que eu e vocês escolhemos errado. Aí a gente tem a chance,
Na hora de for renovar, dizer, meu irmão, desculpa, mas nós não vamos votar em você, porque a gente se enganou. Então contempla a questão do nosso engano. Nesse outro tipo de sistema, não. Se a gente fosse bem assertivo, e certo, 100% de que a gente ia acertar toda hora que a gente escolher alguém dentro da igreja, eu era contra mandato. Mas não é o nosso caso. A gente erra. Alguém mais? Ô, pastor, Diga lá, Luan. ainda por favor. só sobre essa coisa. A nossa denominação não faz múltiplas eleições. Aí eu tenho duas perguntas sobre isso. Claro. A primeira é, a gente pode chegar no presbitério, por exemplo, e falar que a nossa igreja em Tampa gostaria de ter assim e fazer diferente, ou a gente tem que seguir o que a denominação fala. Ok. E se a gente tem que seguir o que a denominação fala e não tem essas múltiplas eleições e a gente elegeu errado, Isso. a igreja junta pode convocar uma assembleia para retirar alguém? Era isso que eu queria perguntar. Porque Perfeito. a parte de ser múltiplas eleições fica menos chato, vamos dizer assim, né? Porque o cara foi eleito 2 vezes, na terceira a igreja não votou nele. É menos chato, o cara, poxa, não fui eleito a terceira vez, do que você convocar uma assembleia para tirar alguém, né? Aí essas são as minhas duas perguntas nesse assunto, você terminou. Obrigado. Senhor, proteja esse celular, que ele não queime essa gravação, que ela se mantenha, porque essas perguntas... Então tá gravando, tá? Que essas perguntas, pelo amor de Deus, River, você perca a mensagem de hoje, você perca mas essa daí, não. Porque essas perguntas que estão sendo feitas aqui, elas são muito importantes. Elas deveriam estar, inclusive, listadas para a gente dar essa aula e, graças a Deus, vocês estão tendo. Então, por isso que eu digo, Senhor, abençoa o celular. Vamos lá. Primeira coisa, da pergunta de Luan são 2. Primeiro, nossa denominação não exige que não seja feito. Ela instrui os conselhos decidirem como vão fazer. Agora, ela não exige múltiplas escolhas, entendeu? Por exemplo, Orlando já vai para a sua 3ª rodada de eleição. Entende? Vocês aqui, os primeiros membros, acho que participaram de uma. Não foi? Todo ano, em janeiro, Orlando faz uma eleição. Fez de prestor, e os presbíteros, a primeira rodada. Agora, foi presbítero e diácono de novo. E agora, em janeiro, vai ter outra. Então, a nossa denominação não impede. O que ela diz é o seguinte, os conselhos é que determinam isso. E os conselhos dizem, tem conselho que diz, não, tá muito bom, vamos tocar desse jeito, não precisa de eleição aqui, vamos tocar. Tem outros conselhos que preferem mandatos. E, como eu disse a vocês, a gente vai preferir, não só porque o modelo de Orlando não, é porque é o modelo que eu entendo que é mais saudável, mais salutar. Se Deus permitir com isso. E a segunda coisa que é extraordinária também na pergunta de Luan. Cara, a gente elegeu o cara por 3 anos. No primeiro ano, esse camarada já demonstrou quem ele era. Como é que faz? Ele tem mais 2 anos de mandato. Como é que a gente vai fazer isso? Não tem problema. O conselho, entendendo, primeiro, segue-se os trâmites. Chama o cara no conselho. Meu irmão, você foi eleito para uma função aqui dentro da igreja que você abandonou, não aparece, não está presente, não faz nada, dá mau testemunho. Ou o irmão se conserta, corrige, ou a gente vai ter que disciplinar o irmão. O conselho pode fazer isso. O conselho é o órgão responsável pelo pastoreio da igreja. O cara ouviu, beleza, consertou o rumo dele, deixa tocar. Não, foi quanto mais, chama ele de novo. E, meu irmão, nós vamos lhe afastar desse jeito das suas funções temporariamente, para que o irmão repense, porque o irmão tá demais. A gente já falou, a gente já conversou, irmão. Ok. Não teve jeito. O que é que o conselho faz? Meu irmão, não tem jeito. Vamos levar você numa assembleia. Reúne a assembleia, porque só quem pode desfazer, a eleição que foi feita é a assembleia. O conselho não é prerrogativa do conselho. É a assembleia que elegeu, a assembleia tem que desfazer o mandato do cara. Então a gente convoca uma assembleia, isso, Deus o livre, que nunca tem uma dessa. É ruim, é chata pra caramba. Pra botar o cara na frente e dizer, meus irmãos, esse camarada aqui
ele simplesmente... Pastor, já aconteceu isso? Não. Comigo. Pastor, já aconteceu isso com o senhor? Não, graças a Deus. Por quê? Porque quando a gente chama esse cara para a última conversa e diz a ele, vou levar tu na Assembleia, sabe o que ele faz? Ele renuncia. Uma carta de renúncia na hora. Então escreva a carta e redija e assine, que a gente não leva você para a Assembleia. Pronto. Porque ele quer evitar o quê? O constrangimento. Ele não quer a correção, ele quer evitar o constrangimento. Então ele faz uma carta aqui e assine. Já aconteceu conosco, inclusive em Orlando. O cara assinou. Desculpa, em Orlando não. E o Orlando, o cara fez, para fugir da disciplina, ele fez uma carta de saída da igreja. Foi um membro. Não foi um oficial. Já aconteceu isso comigo em outros lugares. O cara, não. Redigiu do próprio punho, assinou, entregou para o conselho. O conselho apresenta a igreja, diz, olha, ele pediu. Foi nós não. E a igreja homologa e não tem o que fazer. Certo? Então, há sim formas de tratar mesmo aqueles que estão eleitos e que estão indo contra aquilo que Deus estabeleceu para fazer. Assim, há meios, tá bom? Então fiquem tranquilos. Poxa, se a gente escolher errado, pode ser que seja uma bagunça aqui na nossa igreja, a gente não tem como consertar. Calma, tem. O conselho vai dirigir isso para que haja sempre uma melhora. Dúvidas, colocações e perguntas? Diga, Johanna, por favor. Veja como essa aula é importante. Eu disse isso para vocês no começo da aula. Muito importante essa aula. Diga lá. Pastor, a gente está num meio imigratório, né? Tá. Que está chegando várias pessoas de várias denominações. Tá. Como que a igreja, não sei se tem um documento para que seja uma forma de proteção, para que a gente não perca Nossa identidade como presbiterianos, e como que a gente analisa essas pessoas que estão chegando, a qualidade da teologia, porque hoje todo mundo pode ser teólogo. Isso. Mas como que você fala se é uma teologia boa ou não para proteger a igreja? Muito bom, muito bom. A Johanna está preocupada para que a gente seja, na prática, aquilo que a gente diz na placa. Na placa, nós sempre somos presbiterianos. Tem a placa da nossa igreja, não é? Bible Presbyterian Church. Ela está preocupada com o que a gente diz na placa seja visto na prática. Isso é muito importante. Veja, tem alguns mecanismos para isso. Primeiro, no contexto migratório, vocês que foram recebidos como membro, a gente, num primeiro momento, a gente só quer identificar sua fé em Cristo Jesus. Seu histórico de vida, se você confessou Cristo como seu Salvador, se você entende a questão do pecado, que você entende que você é pecadora, que você entende que você depende de Cristo, que você entende que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e se você está disposto a submeter-se ao governo da igreja. A gente faz essas 3 perguntas. Todo mundo aqui passou por isso, que eu fui na casa de todo mundo aqui. Fui na casa de tudinho. Ou então tomei um café com vocês em algum lugar para perguntar sobre isso. Vocês creem em Cristo? Crê na palavra como única regra de fé e prática e crê e submete às autoridades constitucionais. Tá, ok. Beleza. Pode entrar, porta aberta. Agora, só que quando ele entra aqui, o segundo estágio que a gente ainda não está conseguindo fazer, porque eu tenho que preparar, porque senão eu tenho que me virar em 20. Que eu tenho que preparar pessoas para isso, é que eles entrassem numa classe de novos membros, que esse é outro passo que a gente vai fazer, e aí a gente delineasse para ela a estrutura da nossa doutrina. Nós não estamos conseguindo fazer ainda, porque eu, sinceramente, ainda estou em fase de preparo com alguns de vocês aqui. Como é que isso é loucura, eu pegar alguém que eu não preparei dentro dessa visão e botar o cara ali numa sala para ele dar aula para novos membros. Ou então eu ir lá e deixar a igreja na mão de alguém que eu não supostamente conheça teologicamente. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor Sami, pastor de vocês tem um cuidado muito grande com o ensino. Você já deve ter percebido isso. Eu não vou dar o ensino dessa igreja na mão que eu não confio. E a responsabilidade é minha. Se tem algum professor lá nas crianças, no adolescente, que estão dizendo besteira, a responsabilidade é minha. Eu sou o docente da igreja. Fique certo, ninguém vai dar aula se eu não tiver confiança. E vai, se eu não souber. Se eu descobrir, eu tenho que sentar com essa pessoa. E dizer, meu irmão, ou você vai por essa linha, ou não dá para nós.
Entende? Porque isso é sério. Ensinando-vos a guardar tudo que vos tem ordenado. Quem foi que disse isso? O Senhor Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Como é que eu posso cochilar ou fazer de qualquer maneira o ensino da igreja se Jesus disse que é isso que vai fazer os discípulos dele? Eu não posso brincar com isso. Não vamos brincar com isso. Enquanto não tiver alguém preparado, não vai ter essa sala. Mas essa sala é muito importante, Johanna, porque eu estou fazendo essa sala aqui. Lembre-se que eu fiz essa sala aqui. Eu dei hermenêutica, dei teontologia, dei cristologia. Qual é o assunto dessa sala, pastor? O que vocês estão vendo aqui? Por isso que eu estou dando ela aqui. Dei teontologia e dei cristologia e agora eu estou dando eclesiologia. É o conteúdo que vocês estão vendo aqui nesse primeiro ano, vai ser o conteúdo dessa sala, a mesma coisa. Porque eu quero ir para cá, eu quero passar esse momento da estruturação com vocês, para eu estar aqui falando de outras coisas que são, não que essas não sejam importantes, mas que são importantes do dia a dia. A gente falar sobre o cristão é a política, o cristão é a ideologia, o cristão é a masculinidade, o cristão é a feminilidade, o cristão é a educação. Esse é o conteúdo dessa sala aqui. Ó. Ainda não chegamos lá, porque ainda estamos acabando essa primeira fase. Mas a outra sala que vai se inaugurar, vai ser justamente... Então, eu quero mostrar com isso que nós temos um plano para a igreja. Nós sabemos onde a gente quer chegar como igreja. A gente não está assim, né, à deriva, dançando conforme a coisa vem. Não, a gente tem um projeto de igreja. A gente sabe como a gente quer ser igreja. A gente quer ser uma igreja vibrante na palavra, que ame as escrituras, mas também vibrante na missão. A gente quer missionar, a gente quer ser missional, quer ser intencional. Não adianta também só ficar discutindo teologia aqui, quando chegar segunda-feira amanhã, isso aqui não resolveu de nada. Não adianta. Tem que levar para lá. Tem que ir para fora da igreja. Então a gente quer ser isso, tá? Então, Johanna, esses são os passos. Agora, quem cuida disso, quem é o catch da visão? Quem é aquele que sustenta? É o conselho. A igreja jamais perderá a sua visão, porque está no contexto migratório, se daquele púlpito e das decisões da reunião do conselho, só sair coisa que mantém a linha teológica e mantém a visão. Não vai. Nego vai espernear aqui. Vamos perder membros. Presta atenção. Se prepare para perder um ou outro. Não tem problema. Não tem problema. Tem um monte de igreja por aí que ele pode escolher. E não estamos botando revólver na cabeça dele para ele vir para cá, não. Agora, se vier para cá, é essa a linha. Então a gente vai ter pessoas que vão espernear, mas vão se adaptar. Tem outras que não vão nem esperar se espernear. Quando vê o negócio, vaza. Já aconteceu aqui. Tem um exemplo para dar aqui já, de esse ano e meio. Quando viu qual era a linha, disse, estou fora. Amém. Vamos fazer o quê? E Deus abençoe ela é minha irmã em Cristo, meu irmão em Cristo. E nós vamos triunfar na mesma glória, em nome de Jesus. Mas só que a gente sabe a igreja que a gente quer ser. E ponto. Definir. Então, assim, não tem... Então, eu não fico preocupado, Johanna, se o conselho estiver firmado. Não estou preocupado, não. Se o pastor e o conselho estiver firmado, eu não estou preocupado com o contexto migratório. Nós vamos saber o que é ser igreja aqui no meio do contexto migratório. Amando os diferentes, tendo paciência, esperando outra coisa. Agora, você não pode querer ser uma igreja totalmente formatada numa visão com 1 ano e 6 meses dentro do contexto migratório. Eu acho que esse tempo é maior. A gente terá um conselho maduro lá para 10 anos. Pode ficar certo com isso. Isso não é hoje. Daqui a 2 anos, 3 anos. Espere. É 10 anos para a gente ter um conselho maduro, para a gente sentou na cidade e diz assim, a igreja agora em Tampa pode vir furacão, tempestade, ela está firmada. Que ela sentou, ela firmou. Isso é coisa de longo tempo. Há especialistas que dizem que um conselho bem maduro é 10, 15 anos. Essa é a média que a gente espera. Para dizer assim, chegou num ponto que agora a gente sabe para onde vai. E não adianta querer acelerar, vai dar problema. Ah, fulano deu. Calma, fulano está começando, está engatinhando. Dá um pouquinho de paciência para fulano vai chegar.
Aí você queima fulano. Aí vai para outra. Aí você não tem paciência, queima o outro. Aí a gente vai queimando toda a liderança dentro da igreja. Então esse trabalho é meticuloso. Esse trabalho é de paciência. A hora de apertar, a hora de esperar, a hora de dar um saculejo, a hora de... Não, vamos engolir esse sapo aqui. Aí engole um monte de sapo. Espera. Entendeu? Então vai depender quando a gente tiver esse conselho pronto. Formou, acabou-se. Tá segura a visão. E aí você pode esquecer, pode vir quem vier. E vai se encaixando, sabe? Vai entrando para dentro da nossa visão e vai se encaixando. Não tem problema não. Então eu acho, Johanna, mais difícil do que o povo é a liderança. O problema não está no povo. O povo vai chegar aqui de todo jeito, amém, que chegue. Eu quero que venha aqui católico, budista. Eu quero que venha aqui todo tipo de gente. Não tem problema, essa é a igreja de Cristo. É para isso mesmo, nós estamos aqui para pregar o evangelho e arrebanhar esse povo. Agora, quando chegar aqui, se eles se encontram dentro de uma igreja que sabe para onde ela quer ir, eles vão se adaptar. Eles vão se adaptar. Eles vão entender. Alguns vão sair, outros vão ficar, outros vão chegar de novo. E a gente vai continuar. Amém? Gente, são 5 para 1. 5 para 1. Esse papo é extraordinário. Eu quero agradecer muito a participação de vocês todos mesmo. É um papo muito bom. É uma aula que a gente precisa rever aí. E várias vezes listar essas perguntas, porque são muito importantes para a estruturação da nossa igreja, tá bom? E eu queria que você, desde já, orasse por isto. Desde já você se comprometesse a orar pela primeira eleição da sua igreja, que eu não sei quando é, não sei ainda quando vai ser. Isso é Orlando que também decide junto comigo. Então a gente está conversando, estudando. Quem são as pessoas que podem participar? A gente ainda está estudando sobre isso. Mas eu queria que você desde já orasse por isso, que é um passo, um grande step, um big de um step na consolidação da nossa igreja aqui em Tampa. Então, pense nisso e ore com fervor e